Boa noite! Bem-vindo ao canal do Conhecimento e Entretenimento. Meu nome é Maria Patrícia Guiar. Hoje vou trabalhar com vocês uma aulinha de história maravilhosa. Sabe qual é? Renascentismo. O renascentismo e as reformas religiosas e os reinados. Quer dizer, uma sequência, ou seja, o renascentismo veio com a ideia do iluminismo, a idade de quê? Das luzes, onde o pensamento racional traz algo maravilhoso, que é a razão acima da emoção. Ou seja, grandes pensadores vão surgir para contestar a situação que estava ocorrendo no momento. Por exemplo, a gente lembra lá do feudalismo, da burguesia, dos nobres, sim, e o povo revoltado. Lembra da Guerra dos 100 Anos? Pois é, cada estágio histórico tem uma revolta sim, e esta revolta vai trazer consequências que a gente vai pensar, poxa, por que tanta revolta? Por causa do sistema. Essas pessoas do iluminismo, elas vieram contestar o sistema que estava ali. Por exemplo, a gente não viu o caso da Joana d'Arc, que ela lutou na Guerra dos 100 Anos lá na França, que foi uma revelação divina, só porque ela falou que foi uma revelação divina dela estar à frente da guerra, ela foi queimada. Então, o que acontece? Com o iluminismo, novos pensadores, novas ideias. Veja bem, o que acontece na reforma religiosa? A igreja se une ao Estado, forma o quê? O poderio tanto religioso como poderio econômico. A igreja cobrava dos fiéis a indulgência. O que era a indulgência? Era o quê? Se você quer alcançar o céu, pague. Pague para a igreja arranjar um pedacinho do céu para você. Então, vieram o quê? Algumas pessoas que fundaram o movimento protestante, como Lutero. Lutero trabalhou a crítica contra esse tipo de indulgência que estava acontecendo. E aí ele queima as bulas papais em praça pública. Com isso, ele passa a ser perseguido. Tem até um moço que estava ali olhando a situação e vendo que algo novo estava acontecendo. Ele levou Lutero até o seu castelo. Para quê? Para que ele pudesse interpretar a Bíblia na língua inglesa, começar a trabalhar um novo movimento, mas ele tinha que pensar. E para pensar, ele tinha que ficar escondido. Porque se ele fizesse isso em praça pública, ele ia ser linchado. Mas mesmo assim, foi muito perseguido e lutou contra essas indulgências. Daí Lutero trabalhou o início do protestantismo. Depois vem Calvino com uma ideia mais racional, mas a questão é mais razão, como o estudo da Bíblia, de forma que trabalhasse mais suavemente cada interpretação da Bíblia. O que Lutero começou, Calvino continuou. Veio o anglicanismo. O anglicanismo tinha reis, só que o anglicanismo não foi muito adiante. Por quê? Porque a igreja estava aliada ao Estado ali. Então tinha reis por trás. Então não sabia se era um lado político, se era um lado religioso. Ficou aquela interrogaçãozinha, né? Então, diante disso, dessa reforma, veio a contra-reforma, que foi a resposta da Igreja Católica ao movimento dos protestantes. E aí, eles vieram trazer novos conceitos, que é a questão da santidade, a questão
instituições, de leis, né? Que mostrasse o quê? Falar das histórias dos santos, falar um pouquinho mais sobre novos movimentos dentro da igreja, com relação a uma estrutura mais institucionalizada, né? E aí, o que acontece? O que acontece foi a resposta, né? A resposta aos movimentos. E será que continuam esses movimentos até hoje? Bem, hoje nós temos muitas igrejas católicas, muitas igrejas evangélicas e temos muitas denominações, muitas filosofias. Então, hoje em dia, há o ecumenismo, ou seja, o país, o Brasil, vamos pegar o Brasil, um estado laico, abraça todas as religiões. Então, hoje, tem um respeito, né? Procura-se ter um respeito a todas, com o mesmo objetivo, né? De chegar a Deus. Então, foi uma reforma religiosa que gerou todo esse movimento. A partir daí, vieram o quê? Os reinados. Os reinados começando com Luís XIV, quando dizia o Estado sou eu, o poderio, né? O poderio do rei, né? A questão que vai formar várias dinastias. Então o rei, ele vem trazer a ideia de quê? De poder, né? E aí começam as brigas entre alguns reinados para que conquistasse. E aí no meio, que ficava no meio com isso tudo? Ficava a burguesia. A burguesia trabalhava os comerciantes, né? Os burgos. Então o Estado, ele tinha uma ideia de que tinha que cobrar altas taxas, né? Desses burgueses. Eles querem comercializar, então vamos colocar as taxas altas e o povo lá embaixo, né? Trazendo o que? Uma estamentação de que o mais alto seria o rei. Ali estaria a burguesia pagando altos impostos e o povo ali naquela situação de ficar numa posição não muito favorável e que sempre vai gerar revolta. Então, com o comércio forte, vem as grandes navegações, e essas grandes navegações trabalham-se o quê? Mercadorias que entram e saem no país, tanto a Europa, né? A Europa a gente pode pegar, quem se destacou muito foi a França, a Inglaterra, e trazendo com isso essa troca de mercadoria que vem por fora, essas navegações comerciais que trazem uma certa receita para o povo europeu. Pois bem, o canal do conhecimento é assim, aula de história. Aula de história, eu amo história, gente, eu gosto demais. E olha que a história, ela é algo tão dinâmico que ela não para. Quando você vive assim, precisa ter uma história. Cada um de nós temos uma história. Então a gente deve estar sempre implementando a nossa história. E a história, o bom de você entender a história é que você vai entender o porquê dos dias atuais, o que aconteceu lá atrás, o que vai refletir nos dias atuais. Se você gostou, dê um joinha, um like e inscreva-se, Maria Patrícia 291 aí no Instagram. Gostou da aula de história? Mais na frente vamos continuar este ciclo histórico. O que vai acontecer depois das navegações. Lembra que eu falei na última vez sobre a Guerra dos 100 Anos? Pois é, os reinados vieram depois, né? Depois de todo o tempo da ideia. E lembrando a vocês que a Idade Média foi considerada a Idade das Trevas. Por quê? Porque como havia esses movimentos religiosos, houve uma perseguição em massa. E essa perseguição era considerada Idade das Trevas. Pois é. Ali na frente eu vou trazer mais aula para você, mostrando que a história, ela não para. É um processo contínuo. Se gostou, dê um like e joinha. Maria Patrícia 291. Boa noite. Beijos, fique com Deus e estude. Estude. Com estudo, a gente consegue mudar o nosso destino. Fé em Deus. Beijos, tchau.